Oi, tudo bom de novo? Joker aqui falando com vocês novamente. Então, gente, ah, eu dei uma construidinha em off, né? Que eu tenho um amigo meu, como eu já falei, a gente constrói, a gente faz muita coisa, a gente joga junto bastante. Bah, baita amigo meu, gente. Eu até já convidei ele pra gravar, né? Mas ele tem medo de gravar porque quando a gente tá em call, tanto eu quanto ele a gente fala muita palhaçada, sabe? Muita palhaçada mesmo. E ele acha que não vai dar certo gravar. Mas hoje, de noite, eu vou fazer uma proposta. Vou ver se ele não aceita gravar. Pelo menos um pouco. Tentar. Tentar, pelo menos, né? Vamos torcer para que ele aceite. Ai, gente. Tá. O que eu ia falar? Eu queria agradecer as 31 pessoas que viram o último vídeo, né? Também agradecer quem deu sugestão de novos vídeos, né? Tipo, eu vi que um carinha deu a sugestão de eu gravar algo mais social, né? Eu não acho que é uma ideia ruim. Uh, mas eu ainda vou pensar um pouco mais, porque eu não sei o que eu vou trazer da minha vida pessoal, né? Não tem muito o que falar, gravar dela. Minha vida é minha vida, né? Eu, como eu já falei no último vídeo, eu faço magistério. Eu vou ser um futuro professor. Eu pretendo tornar um futuro professor de história. Mas também eu não, como eu já disse, eu não quero ser aquele professor clássico que todo mundo tem a visão de um professor de história, né? Que é o professor todo louco da federal. Eu não. Vou falar pra vocês, eu esse tipo de pensamento pra mim eu não vou aderir, porque não é a minha linha de raciocínio. Eu tenho um pensamento bem diferente, sabe? Eu sei que até hoje, como eu já falei, não, vocês devem até saber, né? Que hoje em dia, olha, militância é algo fenomenal. Nada contra quem é, mas. Pô, não enche o saco, sabe? Não, eu digo o seguinte: tem muita gente que fala e acaba enchendo o saco. Que nem lá na minha escola, vou ter que te falar. Toda hora isso, toda hora aquilo. E cara, se eu não sigo os parâmetros que elas querem que eu siga, eu que sou errado. Tá me entendendo? E eu acho isso idiotice. Porque, pô, elas dizem falando que, seja livre para pensar o que quiser e tal. Sendo que, se eu penso diferente da linha de raciocínio delas, eu não posso ser eu mesmo. Mas não vou puxar muito pra melancolia, como eu não gosto. Eu vou falar pra vocês coisas que eu mais odeio: melancolia. Ih, faltou madeira. Queria mais puxar pra um papo de conversa, né? Como eu tô fazendo, como eu fiz no último vídeo, como eu tô fazendo agora. Eu gostei muito, eu não sou de conversar, eu sou bem tímido, sabe? Conversar com muitas pessoas não é meu forte. Se vocês querem saber, eu tenho alguns amigos e dificilmente eu faço amigos. É algo surpreendente que os que eu já tenho. Mas são bem tristes, são gente querida, são gente que conversa, que sabe, tem os mesmos interesses até que os meus. E eu gosto. Tem meu amigo baiano. Eu acho que eu não falei o nome dele, né? O nome do meu amigo que me ajuda nas construções é baiano, né? Aqui no jogo ele vai estar como Maneiro, porque antigamente ele era. O nickname dele era Maneiro 2019, quando eu fiz amizade com ele. Mas daí ele mudou porque queria mudar, né? Que nem o meu não, nem sempre foi Joker, certo? Nem sempre foi Joker. Se vocês querem saber, eu já tive vários nomes para canais antigos. Como eu já havia comentado que eu tentei há muito tempo atrás. Mas hoje em dia meio que eu fortaleci com esse nome Joker. E não tem nada a ver com o Coringa, sabe? Nada a ver mesmo.
Por isso que eu não quero assimilar o Coringa do Batman. Mas coisa. Tô tendo um probleminha com o meu W do meu computador. Que o W tá. Ele saltou pra fora, né? Que eu jogo no notebook. Eu ganhei esse notebook da minha mãe, né? Porque ela trabalhava na prefeitura e a prefeitura tava dando de graça para os professores. Como ela já tinha um computador dela, né? Ela resolveu pegar pra me dar, porque eu não tinha um computador na época. Eu utilizava o dela pra jogar, fazer essas coisas. E. Eu vou contar a história de como eu fiz amizade com ela. Daí depois, se eu conseguir chamar ele, eu vou tentar dar mais uma reforçada na história. Hoje de noite. Eu conheci o primeiro servidor que eu fui jogar. Eu não vou falar o nome dele porque os ADM daqui não gostam que eu mencione outros servidores. É uma questão que eu até acho certo, né? Eu não gostaria que... Se eu tivesse servidor de Minecraft, eu não gostaria que os meus players falassem que vão jogar em outro servidor, convidar alguém pra jogar em outro servidor além do meu, né? Eu não acho eles errados. Por isso que eu até tenho medo às vezes de falar, eu jogava em outro servidor. Mas é passado. O servidor nem existe mais. Se vocês querem ter noção, ele meio que faliu e o ADM fechou. Bom. Nesse servidor, eu joguei em meados de, se eu não me engano, 2019, 2020. Não, foi em meados de 2020, 21, perdão. Porque antigamente eu jogava no Xbox, um Xbox Fat bem preto, o Fat preto, sabe? Eu jogava nele. Só que daí meio que ele como ele já tinha queimado a fonte várias vezes, né? A fonte já era avulsa de vários lugares. Eu meio que queimou. Só que eu não sabia que tinha queimado. Eu era pequeno, de qualquer modo eu levei numa assistência, né, pra ver o que era. Sempre quando queimava a fonte levava, era fonte. Só que dessa vez foi diferente, né? O técnico falou que foi o videogame que deu pau. Daí, eu fiquei triste, né? Foi aí que eu parei de jogar no meu console. Eu jogava muito GTA assim, online. Eu jogava Fortnite, muito Fortnite, pra vocês terem noção. Eu tinha uma base de amigos, muito Minecraft também, né? Não sei se vocês sabem, os cachistas que vão saber disso. Que no Xbox a gente consegue criar meio que uns grupinhos de conversa. Que as pessoas podem entrar e jogar com a pessoa que fez a enquete. É mais uma enquete, né? Daí a pessoa entra se quer pra jogar. E eu fiz vários amigos, né? Nessas enquetes. Eu fiz um amigo lá da Bahia. E um amigo paulista, né, pra jogar Mine comigo e um pouquinho de Forte. Jogava single player no Bedrock mesmo, no P. Mine P, antigamente era P. Daí, era bytes amigos meus. Mas meu videogame deu esse problema. Bom, depois de um tempo eu meio que só na base do computador do notebook da minha mãe, né, porque eu usava o dela. Eu entrei, né, na real eu tava enchendo o saco da minha mãe. Porque queria jogar com alguém. Eu tava solitário. Tá. Com licença. Gente, eu voltei aqui, né? Perdão. Eu tô de volta. O servidor deu uma caída, acredito eu, né? Porque vocês viram que ele fechou. Eu parei no... Tá. Se eu puder voltar a continuar falando, eu tava falando sobre eu estar enchendo o saco da minha mãe porque eu queria jogar com alguém. Porque aqui onde eu moro não tem muita gente pra jogar em si, sabe? Vizinhos aqui eu não tenho muitos, sabe? Ou é uma criança de 9 anos ou não é ninguém, né? Não desmerecendo
Mas, pô, um pré-adolescente e brincar de jogar futebol com uma criança não tem graça, né? Desculpa quem discorda, mas eu não vejo graça. Mesmo porque eu tava numa fase que eu não tava meio legal, sabe? Eu perdi um baita de um amigo meu, vizinho, que ele se mudou. Ele foi lá pra Canoas. E meio que eu fiquei aqui sozinho, então não tinha muito mais o que fazer. Ou era isso ou era nada. Eu até brincava, jogava bola. Mas não durou muito, sabe? Porque eu fui crescendo. Eu deixei de ser uma criança, comecei a querer coisas de adolescente. Tipo. Eu nunca fui de mexer em rede social, né? Até hoje. Meu forte não é rede social. Sabe? Eu. O meu maior forte em si é. Escutar música. Música meio que, vamos assim dizer. Um rock clássico. Um country, alguma coisa assim. Não sei se é country. Mas eu gosto muito de Mamonas. Mamonas Assassinas. Bah. Titãs. Tem. Dame Martelo. Eu sou muito eclético quanto à música, mas o que eu não sou fã é funk, sabe? Eu acho muito pancadão. Mas bem, voltando à ideia do meu amigo, né? Peraí, voltando à ideia do meu amigo. Na real, gente, ah, eu fiquei sem o que falar. Falar pra vocês, eu fiquei sem o que falar, porque eu comecei a falar de música, mas antes tava falando do meu amigo. Ah, deixa quieto. Tá, eu vou falar do meu amigo meu. Eu baixei no. Tinha baixado no notebook da minha mãe. ah, Minecraft pirata. Como eu já falei, eu jogava pirata. Certo? E. Então, meu primo jogava comigo, né? Ele que na real me ajudou a descobrir o servidor que eu joguei por meados de 2021. Então, eu tinha uma base de conhecidos lá. Então, tinha eu, meu primo e quem jogava com meu primo, né? Porque eu também fiz umas amizades, pessoal. Eu vou querer comentar que neste mesmo canal, quando eu jogava naquele servidor, eu até gravei uns vídeos. Eu tenho, só que eu privei e eu não pretendo trazer eles de volta, porque é meio vergonhoso, eu era pequeno. Mesmo porque a edição era horrível, o áudio não era lá aquelas coisas e às vezes, tipo assim, ó, é que teve um vídeo que eu juro que tinha um cara da administração que com certeza tava em invisível ou com poção, né? E me atacou. Tenho certeza. Sabe? Só que eu achei que tava no vídeo, só que não tava no vídeo. Então eu passei vergonha. Foi meio que um. Como é que é? Ah, me esqueci o nome do termo. Mas bem. Uh, Daí, né? Eu jogava com meu primo. Naquela época eu já fazia várias coisas no servidor, né? Eu já tinha uma casa construída, já tinha um monte de coisa. Então eu fiz meio que uma farm de villager, né? O básico para quem jogava num survival full. Só que, como aqui também tem, ó, se vocês forem ver, agora eu não vou ter como mostrar, mas nesse servidor aqui tem sistema de claim, certo? Onde eu denomino um lugar e esse lugar se torna o meu terreno, onde ninguém mais além de mim mesmo, somente se eu permitir, pode construir, modificar, quebrar, certo? Eu não tinha protegido 100%, tá? Aí, e também eu não tinha nem percebido, sabe? Ficou. Então tá, passou um tempo, eu tinha me nem percebi como, eu já falei, eu não sabia. Eu meio que não dei bola,
Passou um tempo, eu tinha um villager de remendo. Tava num canto. Bem no canto onde tava sem proteção. Um fiapinho, um bloco sem proteção. Então, eu loguei um dia e quando eu fui ver, sumiu o villager. Daí eu fui ver, tava na plot de um cara chamado Maneiro 2019, que é o meu amigo hoje. Resumindo, a minha amizade se formou uma amizade de 5 anos, meu irmão praticamente, baiano, por causa de roubo. Ele me roubou e a gente virou amigo, sabe? Até hoje a gente fica rindo em cal sobre isso. Mas é verdade. Às vezes as melhores amizades vêm de momentos inesperados. Sabe, tu nunca sabe se tu vai fazer um baita amigo numa situação onde tu não tem certeza que... Na real, tu nem pensa que tu vai fazer amigo, tu faz amigo, sabe? E foi assim. Eu fiquei bravo com ele, muito bravo, que ele pegou meu de remendo. E eu fui me vingar dele. Tentei matar ele. Não consegui. E ele, como é um jegue, ele nem percebeu que eu tentei matar ele. Então ele nem deu bola. Mas bem. Daí eu falei com meu primo, né? Porque eu era bem novo. Tinha mais ou menos a minha idade. Porque hoje eu tenho 16. Ele também tinha 16, meu primo. Ele foi conversar com esse baiano, porque meio que o baiano, né? O meu amigo hoje, e o meu primo, eles já eram amigos. Já se conheciam como amigos. Então ele juntou numa call com o baiano. E eu também entrei na call pra gente conversar. Daí passamos um papo e tal. Daí eu tive que pagar resgate pro meu villager. Simples. Fiquei bravo, mas paguei. Porque, pô, de remendo naquela época, pô, é difícil de pegar. Porque tinha que ficar quebrando a bancada, colocando bancada. Quebrando bancada, colocando bancada. Quebrando bancada, colocando bancada. Sabe? Não é algo que eu acho interessante de fazer, ainda mais se tu é jovem. Mas, pois bem. Passado isso, eu meio que fiz esse mesmo baiano, né, maneiro, me pagar. Sabe quando teve atualização de Netherita? Então, meus caros, eu fiz este mesmo baiano pagar 2 Netheritas numa casa. Só que olhe bem, era uma casa que eu plotei toda destruída. Pensa numa casa capenga, caindo nos pedaços. Foi a casa que eu peguei. É que ela tava sem plot. Não tinha ninguém dono. Fui lá, catei. Deixa eu ver. Aqui. Bom. Daí até hoje ele diz que foi um mau negócio, mas eu tenho certeza. Não foi nada. Se eu sair ganhando, foi um bom do negócio. 2 barrinhas de nederita. Oh, delícia. Mas bem. E foi assim que eu fiz uma amizade inesquecível com meu mano baiano. E também é baiano porque ele é meio preguiçoso. É um preguiçoso enrustido. Pois bem. Hoje em dia a gente meio que joga Minecraft bastante, mas a gente às vezes dá um pulinho em outros jogos, né? Nem sempre é Mine, porque... Pô, se fosse todo dia Minecraft, olha, eu já teria enjoado faz tempo, meus jovens. Mas com esse projetinho que eu tô gravando com vocês, meio que enjoar não é o problema, né? Porque eu tô gravando, eu tô feliz de ter esse projeto. Que há muito tempo eu já queria ter feito um projeto grandioso como esse. Eu tinha feito um há muito tempo atrás, se não me engano eu disse no vídeo anterior, sobre eu ter feito uma pirâmide, a pirâmide de Gizé, né? Uma das maiores que eu já construí. E, tipo assim, foi num Helms, sabe? Foi num Helms com uns amigos do Baiano, porque o Baiano que me convidou pra esse Helms. E o Helms tinha, tipo assim, os donos tinham feito um sistema, só pode entrar se tem tal idade. E também se passar por uma convocação. É tipo aquele sisteminha de... eu deixo tu entrar porque agora tem vaga, sabe? Era isso.
Acho que ainda que muitos dos réus funcionam assim. Eu acho bem organizado, na real. E eu não passei por isso. Tipo assim, não que eu fui privilegiado, mas é que o baiano meio que ele me passou, só me passou o IP, eu entrei e daí uns ADM foram atrás me procurar. Claro que depois eles perguntaram um monte de coisa, né? Mas eles gostaram de mim, né? Daí foi esses uns outros baita amigos que eu também fiz no jogo. A maioria dos meus amigos eu sempre fiz em jogo, né? Na realidade, tipo, real, no mundo real eu sou muito, vamos assim dizer, envergonhado, né? Nos jogos eu acho que eu me abro mais com as pessoas. Ah, mas bem. Uh, um Helms bem pequeno, né? Porque hora ou outra ele tava reiniciando o servidor. E era muito tri. Eu achava muito tri jogar em Realms, porque eu só tive experiência em servidor. Nunca em Realms, nunca na vida. Sabe? Pera quê? Ah, não, não é aqui. E foi isso. Era legal. O passado foi bom. Mas bem. Hoje eu não sei se eu falei a minha meta, mas hoje eu pretendo pelo menos concluir aquela porta. Você tá vendo que aquela porta é meio que uma cruz? Deixa eu ver se eu consigo chegar nela e eu mostro pra vocês. Ah, tá. É meu W, gente. Meu W tá pulando fora. Então às vezes eu vou clicar no W, ele não anda. Tipo, não porque o W tá estragado. Ele tá pulando. Então atrapalha quando eu vou clicar. Ai, ué. Faltou pedra. Eu pego. Mas bem. Hoje na aula, como eu acabei falando pra vocês, eu não sei, eu falei, né? Era apresentação de trabalho, ia ter prova, não teve prova porque a prova foi cancelada. E agora, opa, tá. Eu vou ter mais tempo pra estudar. Oh, maravilha, gente. Não sei se vocês viram, eu espero que não liguem, mas eu vou deixar pelo menos mais uma semana aquele vídeo de folha de estudos de didática geral upado, porque eu tô usando ele pra estudar, sabe? É meio que um áudio que eu fico ouvindo várias e várias vezes até decorar. Sacaram? Sacaram, filho do gato? Ai, ai, mais bem. Seria uma escada isso daqui? Acredito que sim, né? Ah, seriam escadas. Ai, eu não pretendo só trazer Mine, né? Uma hora eu pretendo trazer outros jogos. Porque eu não jogo só Minecraft. Eu espero que tenha entendido isso. Eu jogo, além de Minecraft, como já falei, GTA, Fortnite, essas coisas. Mas ultimamente, por causa do meu amigo baiano, tô jogando muito mais Fortnite, certo? Eu até que tô me irritando muito, me estressando com ele, porque me estressa um pouquinho. Não, qualquer jogo de tiro eu me estressa. Acho que não existe alguém que não se estresse com jogos de tiro, certo? Porque, se não tiver alguém que não se estresse com isso, então que venha me ensinar a não me estressar. Porque, porque se eu não me estresso, eu não sei mais o que eu faço.
E assim, tantos professores, tantos alunos utilizam isso. E por que não integrar isso na educação? É esse o problema. Ninguém quer integrar. Por quê? Porque ou é muito burocrático, ou é muito difícil, ou o sistema é falho. E é tudo verdade. Eu quero te perguntar quem é que já deu a ideia de, vamos transformar o celular num instrumento pedagógico. Vamos fazer as escolas públicas utilizarem os Chromebooks que a gente dá para os alunos fazerem as escritas, né? Copiar ali no Chromebook. Sabe, educação tecnológica? Eu faço um projeto com meu professor onde eu dou aula de informática, certo? Eu sou um professor de informática de tarde, não, vamos assim dizer, estagiário, que meu professor está fazendo um projeto, e eu dou aula de informática, certo? A gente deveria ter mais disso em escola pública. A minha escola, ela tem... Eu vou ter que falar, tipo, a minha escola é muito grande. Muito grande mesmo e muito rica em tamanho, em diversidade de espaços. Antigamente, olhem bem, a história da minha escola dizem que ela já teve até sala de informática, já teve laboratório, sabe? Porque é ensino fundamental e médio junto. E a única da minha cidade, não, a segunda única, né? São duas escolas que tem aqui na minha cidade, únicas que tem magistério integrado com ensino médio, certo? E cara, e se tu for ver agora, cadê a sala de química? Cadê a sala de informática? Não tem mais. Por quê? Porque ou se transformaram em salas de aula normais, ou se perdeu o costume de uso. Ninguém mais utilizou. Sabe? E aí que temos o problema. Eles acham que tirando o celular do aluno vai resolver o problema. Não resolve. Resolveria o problema se eles focassem em aulas tecnológicas. Certo? Eu digo, ter um momento onde o aluno ele aprende a mexer no computador. Porque os alunos que eu pego para dar aula, eles não sabem usar o Ctrl+C, Ctrl+V, não sabem o que é um delete, não sabem o que é um espaço, não sabem escrever no teclado. Eu não estou chamando eles de burro. Eu estou falando que eles são desinformados. E eu tô lá para informar eles. E quantos jovens entram hoje sem ter esse conhecimento porque não foi estimulado na educação? Porque isso é uma coisa que deveria ser estimulada na educação. Quantos países fazem essa integração, fazem, assim, vamos dizer, aulas tecnológicas para os alunos, incentivam isso? Cara, o Brasil, ele é rico. Só que o problema é que ele não tem uma boa administração nisso. Certo? Eu vou parar de debater agora. Eu vou começar um time-lapse, né? Que eu gosto de conversar e dar um time-lapse. Então eu vou tentar construir bastante agora. Eu quero pelo menos chegar até lá em... até lá em cima, ó. Até lá em cima. Tá. Começando em 3, 2, 1. Ação. Gente, eu sei que eu deixei aquilo ali assim, mas infelizmente vou ter que terminar o vídeo aqui por um motivo pessoal, que como eu falei, o meu W está quebrado, né? Não que ele não funcione, eu tô usando ele, só que a tecla fica pulando e é horrível de jogar. Vocês estão vendo que eu tô meio que aqui, ó, parando às vezes e coisa. Me esqueci de construir aqui bem. Parando, indo, meio às vezes travadão, né? Às vezes eu aqui, ó, de novo, é meu W. Então eu vou ter que pedir pra minha mãe levar numa assistência. E eu vou ver se eu troco. Vejo quanto é que é pra arrumar meu teclado, porque tá injogável, né? Eu agradeço por terem me ouvido até aqui. Forte abraço. E se puderem, compartilhem o canal. Deem um like, se inscrevam. Nunca pedi isso, mas eu pido agora. Então tô pedindo pra se serem legais comigo.
Eu sou pequeno e eu espero estar fazendo o dia de vocês, conversando com vocês sobre questões pessoais. Né? Pode desabafar. Desabafei. Forte abraço. Tchau, tchau.